Então, nesta videoaula, iremos tratar da temática central, produção animal. Nesse contexto, eu faço uma pergunta a você, que está assistindo a videoaula agora. Você consegue definir, aqui no íntimo, a produção animal, ela envolve quais aspectos dentro da atividade agropecuária? Então, basicamente, aqui, quando se fala produção animal, gostaria que vocês entendessem que ela compreende um conjunto de atividades que irão envolver todas as práticas, ou desde as práticas do manejo agrícola, do manejo de solo para a produção vegetal, né? Esse vegetal que será cultivado para vir a compor rações animais ou forrageira, como fonte alimentar básica, fundamental dos sistemas de produção dos ruminantes, né? Até a geração da própria proteína animal, né? Então, o sistema de produção animal ele envolve a junção e a articulação de todo esse conjunto de fatores que vai desde o solo, planta, animal, até a obtenção do produto final, que seria a proteína animal obtida na sua forma de leite ou na forma de carne, lá nos frigoríficos. Então, dentro da produção animal, do que a gente denomina por animal science, né, o do inglês, ou zootecnia, né, ela compreende várias práticas ou várias culturas zootécnicas, né, e as principais que temos aqui, então, são a avicultura e suinocultura, que são duas atividades, né, de aves e suínos muito intensificadas e trabalhadas dentro de uma estrutura econômica que a gente define por integração, aonde a indústria frigorífica ela detém e fornece aos produtores todos os fatores de produção e os processos tecnológicos, né, de como conduzir a produção desses animais e depois compra isso para os seus mercados. E depois a gente tem as atividades de produção dos ruminantes, aqui nesse slide onde eu descrevo os ovinos, caprinos, bubalinos e os próprios bovinos, onde a gente não tem um sistema econômico de integração majoritário vigente, é outra lógica de produtividade, mas todas essas são exemplos de atividades de culturas zootécnicas que compõem a produção animal brasileira. Então, dando sequência, agora é importante a gente definir o seguinte, que quando se fala em produção animal do ponto de vista de aproveitamento de resíduos, de cara você tem que pensar o seguinte, bom, este resíduo, ele tem aptidão para ser aproveitado para monogástricos ou ele tem aptidão para ser aproveitado para ruminantes? Ou ainda uma terceira opção, este resíduo tem ou não tem aptidão para ser aproveitado como alimento dentro de um sistema de produção? O que muitas vezes acontece, a qualidade química, né, e nutricional de um determinado resíduo, ele pode não se ajustar às necessidades de eficiência nutricional que vão se refletir como por eficiência econômica de um determinado sistema de produção. Então, conceitualmente, pensou em produção animal, aproveitamento de resíduos, esse resíduo tem potencial para monogástrico ou para ruminante. Então, você tem que enxergar isso. Nós vamos discutir isso com mais detalhe até nas videoaulas subsequentes. Depois, dentro dos animais monogástricos, a eficiência ou a qualidade nutricional do resíduo me permite inseri-lo dentro do sistema de produção? Quer dizer, ele é economicamente interessante aqui, e no caso dos ruminantes a mesma coisa, né? Então, para aqueles que porventura não sejam
das ciências agrárias e que ainda estejam com dúvida, falar, o professor, o Benco aí está falando de monogástrico, ruminante, mas ainda está confuso na minha cabeça. Então, animais monogástricos são animais que têm um estômago simples, ou seja, igual ao nosso. Então, você tem boca, esôfago e estômago, né? Ah, as aves são monogástricos? São, mas ela tem boca, esôfago, moela, que é um órgão musculoso que vai triturar os grãos, os alimentos que essa ave come, e aí o estômago, né? Então, tem uma estrutura muscular antes aí. Mas é um animal monogástrico, né? Suíno é monogástrico, né? E a gente tem o grupo dos animais ruminantes. Animais ruminantes são aqueles animais que têm uma cavidade fermentativa, na verdade são duas, chamada de retículo rumen. Dentro dessa cavidade fermentativa, quer dizer, não tem oxigênio, existem micro-organismos lá dentro que têm a capacidade de colonizar a fração fibrosa dos alimentos e digerir parcialmente essa fração fibrosa. Então, a gente tem esses dois grupos de animais. Talvez você esteja se perguntando, professor, e o cavalo é o quê? O cavalo é um herbívoro, mas ele é monogástrico. Tá? Ele promove o aproveitamento da fração fibrosa no seu intestino grosso, especificamente no seco, chamado de seco funcional. Né? Mas o cavalo tem essa estrutura fermentativa depois do estômago, né? O que não acontece no caso dos ruminantes, onde o rumen ele vem antes do estômago verdadeiro desses animais. A gente vai ver isso um pouquinho mais à frente, ok? Então, dando sequência agora nesta lâmina específica, né, que diz o seguinte, que a intensificação dos sistemas de exploração animal, baseada no aumento da produção do indivíduo, requer uma maior utilização de insumos alimentícios. Ou seja, quando se estrutura um sistema de produção animal, onde o objetivo é levar este animal ao seu limite genético produtivo, normalmente, na sua dieta, na sua ração, né, a gente precisa utilizar fontes ou vegetais, fontes de alimentos que tenham alto valor nutricional. E neste contexto, resíduos agroindustriais muitas vezes não se encaixam. Os resíduos agroindustriais, por sua natureza química, né, que a gente vai aprender e vai estudar isso aqui neste curso, né, eles tendem a ter um valor nutricional não tão elevado, então eles podem se encaixar ou não nos sistemas de produção, às vezes em algum momento da vida do animal, uma categoria de menor exigência animal, por exemplo, né? Então a gente precisa ter isso em mente, que nem todo tipo de resíduo cabe em todo tipo de sistema de exploração animal. Por quê? Porque os sistemas de exploração animal, eles são, em última instância, uma atividade econômica e, como tal, eles são estruturados para ter o seu máximo de eficiência. Então, os resíduos da agroindústria precisam ser processados ou serem ajustados a contextos nutricionais que venham a casar, a contribuir dentro de um determinado sistema, né? Então, não é simplesmente pegar o resíduo e levar lá para o boi, para a vaca, para o carneiro, né, para o suíno, né? Precisa haver uma sistematização, quer dizer, a identificação e o ajustamento daquele tipo de resíduo para aquele tipo, intensidade de sistema de produção ao qual se trabalha, ok? Vejo vocês no próximo vídeo.